Coritiba está no mercado para reforçar o elenco na sequência da Série B do Brasileiro. Apesar da abertura da janela na última quarta-feira, o Verdão ainda não anunciou nenhum nome e isso gera desconforto na torcida. Internamente, o momento é de reavaliação, uma vez que já foram 15 jogadores contratados em 2024. Janela de transferências vira esperança de melhora no Coritiba no balanço dos contratados para a temporada. Arilson e David já deixaram o elenco. A dupla, junto de outros 4 jogadores, estão entre os que menos participaram de jogos do Coritiba. Por outro lado, Matheus Friso é o atleta que mais vezes esteve em campo pelo Verdão no ano entre todos do grupo, enquanto Bruno Melo e Figueiredo figuram nos que jogam de forma frequente. Veja o raio-x dos reforços. Arilson, volante 10 jogos, 0 gols, contratado após subir com o Criciúma em 2023. O volante não teve o desempenho esperado. Fez seu último jogo no dia 24 de março e depois ficou um período afastado no departamento médico. À abertura da janela, ele foi liberado para o Vila Nova. Penassi, goleiro, 3 jogos, 2 gols sofridos, está emprestado pela Ferroviária e fez somente 3 partidas pelo Coritiba. Vitória sobre o Operário 4-0 e Galo Maringá 3-1 e derrota para o Cascavel 1-0. É considerado reserva imediato de Pedro Morisco. Benevenuto, zagueiro, 8 jogos, 0 gols. O zagueiro está no Coxa por empréstimo junto ao Fortaleza e se firmou como a primeira opção para a defesa. Ele fez 8 jogos, 7 como titular, sendo o último deles no domingo, empate por 1-1 contra o Paysandu. Brandão, atacante, 15 jogos, 2 gols. O atacante foi contratado inicialmente para o time sub-20 após se destacar na base do Londrina. No Coxa, Brandão fez 15 jogos e marcou 2 gols. O jovem, porém, jamais teve uma sequência no time. Foram apenas 3 partidas como titular. Bruno Melo, zagueiro, 21 jogos, 1 gol emprestado pelo Fortaleza. Bruno Melo fez 21 jogos todos como titular pelo Verdão e marcou 1 gol. Ele é dono de uma das vagas cativas na defesa do Coritiba ao lado do capitão Maurício Antônio. Davi da Hora, atacante, 10 jogos, 0 gol. Coxa pagou Real 4 milhões por 50% dos direitos econômicos de David, que estava no Fortaleza. O jogador de 24 anos assinou o contrato por 4 temporadas, mas fez apenas 10 jogos, 2 como titular e não marcou gol. Ele foi emprestado ao Juventude. Figueiredo, atacante, 25 jogos, 1 gol emprestado pelo Vasco. Figueiredo é um dos reforços que mais vezes esteve em campo pelo Coritiba. São 22 partidas como titular, mas apenas 1 gol marcado. O desempenho do atacante não agrada o torcedor do Verdão. Gabriel Leite, goleiro, ainda sem jogar, contratado como terceira opção para o gol. Gabriel Leite é o jogador mais velho do atual elenco e ainda não teve a oportunidade de jogar. O papel dele no grupo é auxiliar com base na experiência a preparação dos jovens Benassi e Morisco. Jume, lateral direito, 3 jogos, 0 gol emprestado pelo Fluminense. O jogador de 22 anos atuou somente 3 vezes, uma delas como titular. Tem sido relacionado, mas quase nunca tem oportunidade de entrar em campo. Não é o cara para brigar pela titularidade com Natanael. Leandro Damião, atacante, 16 jogos, 3 gols aos 34 anos. Leandro Damião não engrenou com a camisa do Coritiba, mesmo marcando um gol de letra logo na estreia. Tem sido mais utilizado como referência no ataque, tanto que fez 16 jogos, 14 como titular. Matheus Friso, meia, 29 jogos, 9 gols. O camisa 10 é o reforço que mais entregou em números ao Coritiba no ano. Contra o Ituano marcou um golaço de antes do meio de campo e, no geral, foi o atleta que mais atuou pelo Verdão. 29 jogos, 26 como titular. Foram 9 gols e 5 assistências até agora. Friso faz gol de antes do meio de campo e Coritiba vence Ituano pela Série B. Morelli, volante, 13 jogos, 1 gol. Único jogador que é titular entre os contratados na janela depois dos estaduais. O volante jogou pelo Maringá e em seguida chegou no Coxa. Foram 13 jogos todos como titular e 1 gol marcado. Rodrigo Gelado, lateral esquerdo, 20 jogos, 1 gol, contratado no início do ano em definitivo após ser um dos melhores da posição na Série B do ano passado, pelo Vila Nova. Gelado hoje é o dono da lateral esquerda. Foram 20 jogos, 16